Evaristo, autora de Chiclete pra Guardar pra Depois. E hoje tô aqui pra um vídeo diferente. Hoje eu vou fazer o meu primeiro Deinha Responde. Faz um tempinho eu deixei no meu Facebook um pedido para que as pessoas deixassem suas perguntas que eu responderia num vídeo. Não pretendo perder muito tempo explicando, vocês sabem como funciona, eu vou direto pras perguntas. A minha ideia é que o vídeo não fique muito comprido, muito longo, mas vamos ver no que vai dar. Primeira pergunta é do Arthur Elias. Quantos anos você tinha quando escreveu seu primeiro livro e qual era o nome dele? Primeiro livro é complicado dizer, porque eu tinha 10, 12 anos, eu escrevi um livro na escola, que era, eu não lembro o título, mas era sobre uma casa mal assombrada, que na verdade não era uma casa mal assombrada, era uma casa encantada. Mas esse era o segredo do livro. E ele participou de um concurso e foi o livro mais votado na escola, que as pessoas mais gostaram no concurso. Então eu ganhei uma medalha por causa desse livro. Eu não tenho mais ele guardado, obviamente, isso faz muitos anos. Então, digamos que esse foi o meu primeiro livro. Depois desse, quando eu já estava na faculdade, eu escrevi um livro chamado Com os Olhos na Estrela da Mão. Era o ano de 1999, se eu não me engano, 98, 99. E ele tinha um negócio que hoje em dia é muito comum, mas que na época eu pelo menos desconhecia, que é trabalhar cada capítulo num ponto de vista de um dos personagens. Então, os meus personagens não tinham nome, eram dois personagens principais, uma moça e um rapaz. Então, o primeiro capítulo era no ponto de vista da moça, o segundo capítulo no ponto de vista do cara, o terceiro da moça, o quarto do cara. No quinto capítulo, eles se encontravam. E eu tinha um parágrafo no ponto de vista da moça e um parágrafo no ponto de vista do cara. Então, era uma coisa bastante inusitada na época, só que esse livro eu perdi. Eu tenho ainda, acho que até o quinto capítulo, impresso em algum lugar aqui, nas minhas caixas, aqui na minha casa, mas eu salvei esse livro num disquete. Joinville é uma cidade muito úmida e o disquete se perdeu. Então, dica da titia: salvem o arquivo do livro de vocês de todas as formas que vocês conseguirem. Coloquem na nuvem, coloquem no Dropbox, coloquem no OneDrive, mandem pro seu próprio e-mail, salvem várias formas para que vocês não percam o arquivo do livro de vocês. E depois dessa fase toda, quando eu voltei a escrever, WhatsApp, então é o meu primeiro livro, não é o WhatsApp, o aplicativo é o WhatsApp. Up, a música do Fornão Blondes, que é o título do meu primeiro livro, que é um livro infanto-juvenil, que ganhou o 4º lugar no concurso Agostinho de Literatura, e que não vai mais ser publicado, porque o Instituto Agostinho de Cultura foi fechado por falta de verba, desconfio eu. Ana Paula Maier, qual é a sua lembrança favorita no Médici? Médici é a escola onde eu trabalho, Presidente Médici. A minha lembrança favorita no Médici não é uma única lembrança, ela se repete de vez em quando, e é a seguinte cena: dia 10 de agosto, eu subo a escada pro 2º andar, que é o corredor onde ficam normalmente os segundos e os terceiros anos. E os alunos saem todos da sala pro corredor pra cantar parabéns pra mim no meu aniversário. É inesquecível, eu me lembro de todas as vezes que isso aconteceu. Por mais que eu fique encabulada, eu fique envergonhada, eu adoro quando isso acontece. Eu amo vocês. Magnus von Drack. Tô lendo um certo livro por aí e vou tentar fazer uma pergunta bem íntima. Se prepare. Quando você desenvolve seus personagens, o que você considera primeiro em função de quê? Começa pela biografia, vai desenvolvendo o temperamento, o comportamento, etc. As coisas que serão descritas e apresentadas para o leitor. Ou você começa pelo jeito de ser, temperamento, comportamento, etc. E em paralelo, ou com o tempo, durante a escrita, vai desenvolvendo o passado, o lado biográfico dos personagens. Muito bem. Eu tenho uma ficha de personagem, ela é uma ficha que normalmente quando eu termino, ela tá, dependendo do personagem, os personagens principais, ela fica com 6, 7 páginas, mas a princípio ela é uma ficha de 2 páginas, quando ela tá em branco, onde eu vou preenchendo nome, idade, características físicas, características psicológicas, e eu vou fazendo normalmente dos personagens principais meio simultâneo, eu não termino uma ficha primeiro pra depois fazer a outra. Então eu vou escrevendo essas fichas pra começar a formatar o personagem. E a última questão dessa ficha é uma pequena biografia, então eu escrevo a vida do personagem desde que ele nasceu até o momento em que a história começa. Faço isso com os personagens principais, uma ficha bastante detalhada, eu até quero fazer um vídeo só sobre isso, e depois eu vou acrescentando nos personagens secundários. Com isso em mãos, eu tenho uma prévia, e depois eu faço um roteiro do livro, eu faço toda a escaleta das cenas do livro. Antigamente eu separava por começo, meio e fim, hoje em dia não, eu vou bem na sequência mesmo, eu penso na história e vou escrevendo a sequência. Conforme eu vou escrevendo essa sequência, eu posso alterar algumas coisas, ou das características físicas e psicológicas dos meus personagens, ou da própria biografia. Porque às vezes quando a gente começa a montar essa escaleta, esse roteiro da história, é interessante a gente acrescentar alguns elementos que tornem o personagem mais verossímil, mais verdadeiro dentro daquela história. Acrescentar de repente uma cena que pode ter gerado um trauma, e esse trauma gerou uma determinada característica do personagem. Então é mais ou menos isso que eu faço, em linhas bem resumidas, mas quero fazer um vídeo específico
específico sobre isso. João Diel. Existe alguém que você odiou na sua vida? Se sim, pode contar a história? João! Então, a tua pergunta eu acho muito interessante. Por quê? Primeiro, se você pergunta se eu já odiei alguém na minha vida, é porque você parte do pressuposto de que eu não odeio ninguém nesse momento. Aliás, os alunos, João foi meu aluno, não meu aluno diretamente, mas foi aluno da minha escola, vivia na minha sala, né? Aliás, os alunos da minha escola, eles têm o costume de achar que eu não odeio ninguém, porque eu sou uma pessoa sempre divertida, sempre de bem com a vida. Eu costumo não falar mal das pessoas, eu tento não falar mal das pessoas. Então eles acham que eu não odeio ninguém. Mas é difícil a gente dizer que não odeia ninguém, né? Se eu posso contar uma história aqui de um momento que realmente eu odiei, talvez não a pessoa, mas que eu guardei um certo rancor por um tempo e odiei o que ela fez, foi a seguinte história. Os meus alunos estavam se preparando para fazer uma apresentação de cover em inglês. Então eu dava aula de inglês, os alunos escolhiam um cantor ou uma banda nativo da língua inglesa e preparavam uma apresentação, uma performance artística caracterizado como cantor, decoravam a sala, faziam um videoclipe, enfim. Eles arrumaram a sala com as cadeiras em círculo e eu saí para buscar alguma coisa. E quando eu voltei e eu sentei na cadeira, e eles sabiam que aquela era a minha cadeira, porque a minha bolsa estava pendurada nela, eu senti a minha bunda ser perfurada por uma taxinha. Se tu estiver rindo, tu vai pro inferno. Isso é o tipo de coisa que não se faz com ninguém. Principalmente se a sua professora daquelas camaradas como eu sou. O que um filho da mãe tinha na cabeça quando fez isso? Colocar uma taxinha na minha cadeira. E o pior é que o desgraçado achou que eu ia dar risada. Perfurou a minha calça, perfurou a minha bunda e perfurou a minha alma, porque eu nunca passei por uma humilhação tão grande na minha vida. Eu me senti traída, porque normalmente eu confio tanto nos meus alunos que eu deixo minha bolsa, eu deixo a minha carteira, o meu celular dentro da sala de aula. Então, nesse momento, se eu posso dizer assim, que teve um momento que eu senti ódio na minha vida, foi nesse momento. Hoje passou. Hoje eu tenho pra mim essa história resolvida, mas eu passei muito ódio nesse momento. Letícia Paola, qual a tua posição em relação aos alunos confiarem mais em ti pra contar as coisas do que nos próprios amigos? Beijo, Letícia. Eu acho isso incrível. Aliás, o meu marido costuma dizer que eu sou o tipo de pessoa que as pessoas sentam comigo a primeira vez numa mesa pra conversar e elas contam a vida dela do começo ao fim pra mim. Todos os traumas, todos os problemas, tudo que elas têm. Eu não sei se isso é um dom que Deus me deu, se isso é um fardo, mas eu acho até que é um dom, porque eu gosto muito que as pessoas confiem em mim. E eu sei que a Letícia confia muito em mim. Beijo, gata, Titi ama você. Isabela Carolina, quais métodos você usa para matar um personagem? De todas as histórias que eu já escrevi até hoje, contos, crônicas, romances, eu tô escrevendo o meu 7º romance nesse momento, matar mesmo, eu matei um único personagem. Eu deixei alguns personagens à beira da morte, então a história termina no momento que você sabe que o personagem vai morrer, mas matar mesmo eu só matei um. Então eu não vou contar como é que ele foi morto, porque vai estragar a surpresa da história. E de repente, quando vocês estiverem lendo essa história e vocês chegarem nessa parte, vocês vão saber, o cara vai morrer. Então eu não vou contar. E mesmo esse personagem tendo morrido, mesmo ele precisando morrer, eu tenho muita pena de matar os personagens. Mesmo que ele seja um vilão, mesmo que ele seja um desgraçado, um filho da puta, eu tenho muita pena de matar o personagem. Muita pena. Porque ninguém é mal o tempo todo. E como ninguém é mal o tempo todo, os meus personagens também não são maus o tempo todo. Eles têm sua faceta boa. Assim como os personagens que são os heróis, ditos heróis, também têm uma parcela de maldade. Então eu tenho muita pena de matar os personagens. Carolina Almeida, algum aluno te fez chorar? Sim, alguns alunos me fizeram chorar. Aquele menino da taxinha me fez chorar. Inclusive chorei em público e choro algumas vezes quando eu vou contar essa história. Se tiver alunos perto de mim, eu for contar e os alunos começarem a rir, eu fico muito chocada, fico muito bolada e eu choro. Mas alguns alunos me fazem chorar de alegria. Teve uma turma uma vez que no meu aniversário me comprou flores e um bichinho de pelúcia, eu realmente não tava esperando, eu chorei. Tem alunos que me contam coisas tristes da vida deles e, como a Letícia Paola falou ali, que confiam mais em mim às vezes do que nos próprios amigos, do que nos próprios pais. E dependendo do que eles me contam, eles me fazem chorar. Eu sou o tipo de pessoa que se envolve muito com as pessoas. Eu gosto muito de pessoas e eu me entrego. E como eu me entrego, eu acabo me emocionando muitas vezes. Então, sim, muitos alunos já me fizeram chorar. Ellen Gonçalves, alguma vez pensou em desistir da docência para seguir uma outra carreira? Então, eu penso às vezes em largar o magistério para ser só escritora. Por outro lado, quando eu penso nisso, eu penso em todos os alunos e todas as histórias que eu escuto e todas as vezes que um aluno confia em mim, que um aluno depende de mim, eu fico pensando se realmente um dia eu vou conseguir largar a escola. A sala de aula eu já consegui, né? Agora eu tô na direção, não na direção geral,
geral, mas faço parte da direção da minha escola. Então, eu consegui já sair da sala de aula, mas eu não sei se eu vou conseguir sair da escola. Eu penso em um dia ser só escritora, ter tempo pra colocar no papel ou na tela do computador todas as histórias que eu tenho guardadas na minha pasta gaveta, no meu computador, mas eu não sei se eu vou conseguir. Paola Kroski. Qual personagem mais parecido com você que você já colocou em algum livro seu? A Juliana, do WhatsApp, é a personagem do livro que mais tem cenas que são baseadas em cenas que aconteceram comigo. Porque o WhatsApp surgiu como um livro de memórias, ele não ia ser um romance. E depois ele acabou virando um romance, porque eu comecei a colocar alguma ficção no meio das memórias e acabou se tornando um romance, né? Acabou se tornando mais ficção do que a história de verdade. Então as cenas mais parecidas são da Juliana. Mas todos os personagens têm um pouquinho da gente. Porque tem a forma como a gente encara o mundo. Por mais que tenha escritor que vai discordar de mim, e quando ele cria um assassino, o assassino não tem nada dele, alguma coisa ele colocou. Nem que seja a sua visão de mundo em relação à frieza de um assassino ou em relação a um vilão não ser mal o tempo todo, dele ter bondade em alguns momentos, dele ser uma pessoa comum. Alguma coisa sempre acaba ficando. Assim como eu tenho vários personagens avatares, que são personagens inspirados em pessoas que eu conheço, e eles acabam tendo características psicológicas, físicas nem tanto, mas principalmente psicológicas dessas pessoas. Então, alguma coisinha sim sempre fica, e eu acho que a mais parecida mesmo é a Juliana. Tatini Luiza Cercal. Qual foi o maior mico ou fiasco que você já passou em toda a sua vida? Era uma vez uma menina que estudava num jardim de infância. E estudou nesse jardim de infância dos 3 aos 6 anos. Então quando eu fiz 6 anos eu fui pra primeira série pra uma outra escola. E a minha aula começou um pouco depois da aula do meu irmão. E meu irmão foi pra esse jardim onde eu estudava. Então na primeira semana, quando eu não tinha aula na minha escola, eu fui com o meu irmão pro jardim. Porque o meu irmão não gostava muito de ir para a escola. E aí o que acontece? Eu pedi pra professora pra ir ao banheiro e eu tava na sala do meu irmão. Quando eu retornei pra sala, em vez de eu ir pra sala do meu irmão, eu fui pra sala onde era a minha sala no ano anterior. Eu abri a porta, eu olhei todas aquelas crianças, nenhuma delas era conhecida, e aí eu olhei pra professora. Eu me lembro até hoje, a minha tia do jardim, a tia Márcia, eu olhei pra ela, devo ter ficado muito vermelha, eu branca do jeito que sou, né? Devo ter ficado muito vermelha, eu olhei pra ela, corri, abracei ela, dei um beijo e saí correndo da sala. Nunca passei tanta vergonha na minha vida. E tu vê, eu tinha 6 anos de idade, eu me lembro como se fosse ontem. Acho que foi o maior fiasco que eu já passei na vida. Não, minto, tem um outro. Eu fui uma vez a uma festa de 15 anos com um vestido branco. E aquele fatídico momento que todas as meninas passam na vida, que a gente tem pesadelos à noite, a minha menstruação desceu. Eu fui ao banheiro e a minha calcinha tava toda vermelha e tava começando a manchar o meu vestido branco. A minha sorte é que meu pai e minha mãe também tinham sido convidados pra festa, então o meu pai me levou até em casa. Eu troquei de vestido e voltei pra festa. Mas esse foi um outro fiasco homérico na minha vida. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Apesar que eu não tenho inimigos. Eu acho que não. Ana do Jonathan. Se fosse para escolher outra profissão, qual escolheria? Escritora, sem sombra de dúvida. Bruno Ribeiro. Se existisse um livro com a história toda da sua vida, desde que nasceu até a sua morte, você leria? Não, porque eu não quero saber nem quando, nem como eu vou morrer. Se existe um destino, e eu acho que o destino existe, eu acredito que existe destino em 3 coisas especificamente: hora de nascer, hora de morrer e um amor pra vida inteira. Eu não quero saber a minha hora de morrer e eu não quero saber quando, porque eu sou uma pessoa ansiosa e eu tenho a impressão de que se eu soubesse quando isso ia acontecer, conforme fosse se aproximando da data, eu ia ficar desesperada. Eu não ia mais ter nem unhas, nem dedos, nem nada. Jéssica Schwentner Munhoz, como descobriu sua vocação? Minha vocação como professora desde pequenininha. Minha mãe conta que eu colocava todas as bonecas sentadinhas. Quando não pegava as crianças da vizinhança, colocava um quadrinho com giz e ia dar aula para as crianças. Tudo que eu via na escola, no jardim ou mesmo na primeira série, eu repassava ou para as bonecas ou para as crianças. Eu nunca tive dúvida de que eu queria ser professora. Nunca. Então, quando eu fui para a primeira série, eu prestava atenção na forma como a professora alfabetizava, porque eu achava que eu tinha que guardar na minha mente a forma como ela ensinava para que depois eu fosse ensinar para os meus alunos. E eu me lembro disso. E aí, mais tarde, quando eu tava de 5ª ou 8ª série, minha professora de matemática, Dona Terezinha, ela era incrível. E eu dizia que eu queria ser professora de matemática. Depois fui fazer magistério, e o professor de matemática do primeiro ano do magistério era biólogo e não sabia matemática nem pra ele matou totalmente o meu gosto pela matemática. Totalmente não, eu ainda gosto de matemática, mas é que ficou mais difícil aprender matemática sozinha, né? Eu não tinha notas baixas no boletim, mas eu tinha que aprender sozinha com o livro. Então não tinha YouTube com videoaula na época pra ensinar. E eu não quis mais ser professora de matemática.
Já a minha vocação pra escrita, eu sempre escrevi diário. Eu tinha uma prima com quem eu me correspondia, a gente trocava cartas. Então a escrita sempre foi muito presente na minha vida. Como eu comentei aqui, participei de um concurso na minha escola. Quando eu fui pra faculdade, participei de alguns concursos literários com poemas e alguns com contos. Ganhei alguns deles, mas não cheguei a publicar porque a gente tinha que patrocinar uma parte da publicação. E vida de universitário é uma vida muito difícil quando você estuda uma faculdade particular, porque você tem que pagar a faculdade, você não tem dinheiro nem pro xerox às vezes. Então eu não publiquei naquela época. E aí o tempo passou e agora eu voltei a escrever e com um gás total tô me dedicando muito ao estudo da literatura novamente e à escrita. Eulália Santos, como você vê Deus? Consegue explicar seu ponto de vista a respeito dele? O que ele significa e é na sua vida? Todo adolescente passa por uma fase em que ele se divide entre dois opostos. Ou ele vira muito religioso, ou ele se afasta de Deus. Como eu era uma pessoa muito crítica, eu fui criada numa família católica, eu fazia parte do coral da minha igreja. Eu ia pra igreja segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Eu cantava na missa. Uma fase da minha vida eu fui muito presente na igreja. E quando eu comecei a estudar filosofia, eu comecei a me afastar da igreja. Mas eu nunca tive dúvida da existência de Deus. Acreditar que Deus não existe, acreditar que em algum momento o caos se organizou sozinho. E eu não consigo conceber essa ideia. Não sou do tipo que faz doutrinação, não quero que as pessoas acreditem naquilo que eu acredito, mas pra mim essa é a minha verdade. Eu sinto Deus. Eu muitas vezes peço respostas, essas respostas vêm dos lugares mais inusitados. Então eu não posso deixar de acreditar que Deus existe. Júlia Yumi Franz, tem alguma cor de cabelo que você ainda quer experimentar? Se sim, qual? Justifique sua resposta. Bom, a Júlia foi minha aluna de língua portuguesa no Machado de Assis. E justifique sua resposta estava sempre no final das minhas perguntas, como estão sempre nos finais das perguntas das professoras de língua portuguesa. Muito bem, eu já tive cabelo castanho, que é o normal dele, castanho escuro, castanho claro, loiro escuro, loiro claro, loiro claríssimo, loiro dourado, loiro acinzentado, vermelho, borgonha, acaju púrpura, laranja, roxo, azul, essa coisa louca aqui, essa mistura. Eu ainda não tive cabelo cor-de-rosa e não tive cabelo verde. Verde eu acho que nunca vou ter, porque meu cabelo assim, né? Ele é meio cheinho, meio bagunçadinho assim. E eu acho que se eu pintar o cabelo de verde, ele vai parecer uma samambaia. O meu, tá? Não tô criticando quem tem cabelo verde, mas no meu cabelo eu acho que eu vou parecer uma samambaia. Eu ainda tenho vontade de pintar meu cabelo de cor de rosa, aquele rosa choque. E tenho vontade de fazer um roxo clarinho, um tom de lavanda, igual tinha a Kelly Osbourne. Mas dá muito trabalho porque é igual cabelo platinado, tem que descolorir muito e daí depois passar o lavanda em cima. Dá muito trabalho. Então eu não sei se só se um dia, tipo, for rica, adoro gente rica. E se um dia eu for muito rica, tiver dinheiros assim, litros, quilômetros, quilos de dinheiro pra poder gastar no salão, de repente eu tenho o cabelo lavanda igual tinha Kelly Osbourne. Senão eu acho que eu nunca vou pintar de lavanda, apesar de ter vontade de ver como fica. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, o primeiro Deinha Responde. Se você gostou, deixa um joinha pra mim aqui embaixo, compartilhe o vídeo pra ajudar na divulgação e pode deixar um comentário, adoro o comentário de vocês, certo? Beijo da titia e até o próximo vídeo.